salve! Salve, salve, minha rapaziada! Como vocês estão? Muito obrigado, muito obrigado. Sempre reitero aqui, todo começo de vídeo, o meu agradecimento a todos que curtem o nosso trabalho, todos que têm acompanhado, todos que têm comentado aqui no YouTube, a quem tem consumido nas plataformas de áudio. É muito importante essa interação de vocês com a gente. Também muito obrigado a todos que seguem o Samba Pra Vida nas redes sociais, @Samba Pra Vida. Pessoal, antes eu falava uma frase e que há um tempinho eu deixei de falar, mas que é muito importante reiterar aqui. Samba para a Vida é um ambiente de opiniões diversas. Todo tipo de opinião é muito bem-vindo ao Samba para a Vida. Por isso, toda vez que eu faço o Alô Mundo com meus convidados aqui e eu emito alguma opinião pessoal, essas opiniões não dizem respeito às opiniões emitidas pelo Samba para a Vida, pessoa jurídica. Quem fala é o Vaguinho Lima, em nome do Samba para a Vida. Beleza? Então, se caso alguém ficou constrangido com algum tipo de opinião que eu emiti, não sinta parte disso, isso é opinião minha pessoal, tá? Mas a gente sempre procura trazer o entendimento diverso, o entendimento amplo, porque a democracia dos pensamentos é a base para uma sociedade muito melhor. Beleza? Dados os recados, pessoal. Hoje, nosso convidado é um convidado muito interessante. Nas minhas andanças, pesquisas sobre samba, sobre cultura, sobre o nosso universo, infelizmente, eu me deparei com um cenário muito escasso, que é o de bibliografia sobre o samba paulistano. A gente se resume muito a Demônios da Garoa, a Dona Irã Barbosa, quando a gente se fala dos nossos primórdios do samba. A gente tem alguma coisa sobre Geraldo Filme, muito pouca coisa sobre o seu Germano Matias, quase nada sobre o início das grandes escolas de samba, é muito restrito a seu próprio bairro, seu próprio universo. Nessas minhas andanças, eu encontrei um livro que virou um dos meus livros de cabeceira, que é a Geografia do Samba na cidade de São Paulo, pela editora Poli Saber. E nesses contatos de divulgação, que é da indicação que a gente dá aqui no Samba para a Vida, eu pude ter contato com o escritor dele. E hoje o Samba para a Vida tem a honra e o prazer de ter aqui, batendo esse papo com a gente, o professor Alessandro Dozena. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor. Olá, Vaguinho. Olá, ouvintes. É um grande prazer, uma satisfação enorme estar com vocês e espero poder contribuir aí com esse projeto, que é muito interessante, muito importante, e estou à disposição. E gostei muito da chamada Alô Mundo, tem tudo a ver, né, com o universo do carnaval, a chamada do intérprete. É bem isso, né? A gente tem que convocar brasileiros e brasileiras. Alô, brasileiros e brasileiras, vamos lá. Cultura, educação está aí para ser muito divulgada no sentido do conhecimento mesmo, da construção coletiva. Tá certo. Já vou te deixar, então, um disco para que o senhor ouça uma obra-prima. Eu sou muito fã de Zeca Pagodinho, eu sou fã assíduo mesmo. Alô Mundo é uma música de Silvio da Silva, gravado pelo Zeca em 93, que dá título ao disco do Zeca Pagodinho de 1993. É o mesmo disco que Tem Mãos, que é uma música do Amigo Neto, muito conhecida. Tem Salaminho, Partido Alto Envolvente. Um samba muito bom nesse disco aí. Então, professor, já fica a minha dica para que o senhor consuma essa obra-prima do disco de 93 do Zeca Pagodinho. Maravilha. Para que a gente possa conhecer um pouco melhor quem é o professor Alessandro Dozena. Eu sou um paulista de nascença, apaixonado por cultura popular, por música, que ao longo da minha trajetória eu vou construindo mais do que uma carreira profissional, eu diria uma paixão por temas relacionados a essa interface entre geografia, cultura, música, e eu fico muito satisfeito, né, e motivado em poder estar aqui com vocês, porque nós, a universidade, a gente pesquisa temas sobre cultura e nem sempre temos essa oportunidade de divulgá-los
de falar com o público, e, de certa forma, então, eu sou esse apaixonado que... agora eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte, porque eu sou professor da UFRN, moro aqui já há 10 anos. Eu diria que eu sou isso, um brasileiro apaixonado pelo país, pela riqueza cultural do Brasil, dentro de uma perspectiva espacial. Desde criança, é engraçado isso, né? A gente vai encontrando os temas, e eu fui encontrando esses temas nessa trajetória minha. Sempre eu fui apaixonado por geografia e por música. E tanto que eu vou me aproximando disso tudo de uma maneira muito, eu diria, por um certo acaso que vai acontecendo. E então hoje eu sou pesquisador em termos profissionais, né, e também professor universitário, mas além de tudo eu diria um apaixonado por essa essência cultural híbrida, multifacetada, que é a essência cultural de nosso país. Sem dúvida, o nosso país é de norte a sul, todos os estados têm a sua cultura muito enraizada, inclusive Brasília, que é um estado, o Distrito Federal, mas podemos dizer que é um estado que foi criado, que foi construído, né, dentro lá do Goiás, mas que ali nos anos 80 revolucionou a música brasileira com as bandas de rock, tanto as inúmeras bandas de rock que surgiram a partir de Brasília para o país, foi um movimento enraizado na capital federal, que é uma cidade criada. Então, geograficamente, o estado mais rock and roll do país, poderíamos dizer que é Brasília, que é o Distrito Federal. Isso é interessante, essa relação das cidades com esse arcabouço cultural local. Em geografia, nós temos um subcampo da geografia humana que é chamado de geografia cultural humanista, que se preocupa muito com essa dimensão espacial da cultura. E aí, olhar para uma cidade com esse enfoque é percebê-la com várias dinâmicas que, por exemplo, o rock, o samba, o maracatu, os cocos, tudo isso pode ser percebido como universos, que nas cidades ganham sentidos particulares de apropriações territoriais, ganham sentidos muito ligados a vivências das pessoas, identificações. Então, a cidade acaba sendo, para nós, pesquisadores de geografia cultural humanista, um certo laboratório em que nós olhamos para o fato musical, mas não só para o fato musical, para esse complexo cultural espacial que vem junto do fato musical. E aí a gente olha para a história, a gente olha para as festas que acontecem, também para os ritmos, para as melodias, e isso tudo nos revela, muitas vezes, dimensões que são imperceptíveis para um olhar, assim, digamos, um olhar normal, entre aspas, mas dimensões que envolvem sociabilidades de jovens, questões de rituais religiosos ou não, questões de identificações com bairros. Então, é bem interessante mesmo essa dimensão das cidades como um laboratório e, inclusive, como algo que a gente tem pensado aí, né, num horizonte que, inclusive, envolve as artes em geral, não só a música. Né? Aí eu penso no teatro, na dança, nas performances que acontecem nos semáforos envolvendo artistas de rua. Então, é bem interessante mesmo esse olhar para as cidades. Professor, antes da gente entrar no seu livro, você me traz um recorte que é bem interessante. Hoje em dia, muita gente endemoniza o funk por conta das suas letras agressivas, letras com viés sexual muito latente, mas pouca gente para pensar que a maioria dessas letras é o próprio reflexo do local que ele vive, da realidade que ele vive, que aquele MC está cantando, ou que aquela garota está cantando, que é o próprio reflexo do seu cotidiano, da sua comunidade, da sua história. Como que o senhor enxerga essa questão
cultural do funk em si? Eu diria que a gente que os pesquisadores em geral, pesquisadoras, a gente tem que resistir muito a uma tendência de sermos juízes do fato que nós estudamos. Aquela história, não é? Isso aqui é música de boa qualidade, isso não é. Ou esse compositor é bom, esse não é. Porque não só no caso do funk, no samba acontece isso, no universo do chamado axé music, e em outros casos musicais, no universo da música sertaneja também acontece muito isso. O que nós ouvimos é uma parcela do que eu chamei no livro que você está em mãos, a Geografia do Samba, em São Paulo, o que eu chamei de mundo do samba. Mas eu poderia chamar também de mundo do funk, mundo do axé music, que esse mundo tenta englobar toda uma dimensão ampla de um processo que não é só musical. Ele, primeiramente, é um processo comunitário. Por quê? Esses bailes funk, mas eu poderia também dizer essas rodas de samba, eu poderia também dizer as apresentações dos grupos de samba reggae na Bahia, eles representam um cosmos de fatores que envolvem muitas coisas, não só a festa, não só o momento festivo e musical, mas envolve relações de comunidade, por exemplo. E nessas relações de comunidade, nós presenciamos o que em geografia a gente chama de territorialidades, que é exatamente essa noção de apropriação do território com fins, por exemplo, simbólicos. Você se apropria daquele território, que pode ser uma rua, um fundo de um quintal, pode ser uma quadra de escola de samba, pode ser um barracão onde acontece um baile funk. Você se apropria de aquilo com uma lógica que é de pertencimento comunitário. Nesse sentido, a noção de comunidade ela agrega expressões e sociabilidades múltiplas, que, no caso brasileiro, ganham nuances de acordo com a cidade, de acordo com o tipo de manifestação musical festiva, e de modo que eu diria que a gente tem que sempre olhar para um fato social, e o meu olhar é como olhar de um fato social espacial, porque essa minha preocupação com as dimensões espaciais ela é muito latente, muito forte. A gente tem que sempre olhar para isso como um complexo, cheio de nuances, de tensões, de negociações, de modo que não é algo simples, e de modo que esse olhar julgador, por vezes, despreza tudo isso que eu estou dizendo, todo esse universo multifacetado. Eu poderia dar vários exemplos na música sertaneja, na dimensão que envolve esse mundo também do chamado axé music. Aliás, há um documentário na Netflix, quem quiser dar uma olhada, com esse título, Axé, que conta a história dos grupos de axé lá em Salvador. Quando a gente assiste, a gente percebe, sim, há uma indústria cultural, como em tudo, mas há por detrás, há nos meandros desta manifestação sonoro-musical, há uma dimensão de comunidade muito forte, que é também uma dimensão, muitas vezes, de rituais, rituais, inclusive, que se manifestam nas ruas, não é? E uma dimensão de mistura entre lógicas, essa lógica predominante, que nós bem conhecemos, a lógica racional, que, no caso das cidades, ela é amparada em leis, em normas, mas há outras lógicas que dialogam com a lógica predominante. Então, a lógica, por exemplo, das irmandades, que é algo secular em nosso país, em que as pessoas, os negros escravizados e negras, se ajudavam e buscavam nessa ajuda conseguir continuar resistindo, e mais do que isso, reexistindo às agruras, às malvadezas e à espoliação que lhes era imposta. Então, isso tudo continua acontecendo nessas manifestações, inclusive no funk. Então, obviamente, isso depende do ponto de vista. Se você tem um ponto de vista conservador ou progressista,
Agora, em termos de pesquisa, não dá para negar que esse, por exemplo, é um fato social espacial instigante, que já foi estudado por vários pesquisadores e pesquisadoras, né? Tem livros sobre funk. Então, o Hermano Viana, né, para citar um exemplo de um antropólogo que já estudou essa dimensão dos bailes funk e toda a questão dessa importância que eu estou colocando. E então é isso, Vaguinho. Essa minha leitura, ela abre, sabe, uma dimensão que eu penso que é muito importante, de que nós sejamos menos juízes, mais intérpretes e mais colaboradores do fato, porque é assim que vamos avançar. Sem dúvida nenhuma. E olha, o papo é tão, vai pegando um gancho do outro, você já me traz um outro gancho, que é falando de música sertaneja. Existe uma... Às vezes eu vejo, não que exista, às vezes eu vejo que me dá a impressão, melhor dizendo, às vezes me dá a impressão que o samba quer competir com o sertanejo, que os pagodeiros falam que o sertanejo tem mais espaço, que o sertanejo tem mais dinheiro. É lógico, galera, o sertanejo tem mais dinheiro. Quem rege a música sertaneja é toda uma indústria agropecuária. E dentro da indústria agropecuária do Brasil, a gente não pode se esquecer que o Brasil, dos seus 5.500 municípios, mais de 5.500 municípios, mais de 5.000 são municípios do interior. Logo, a música sertaneja vai estar em alta nesses municípios. Concorda, professor? Eu não estudei a música sertaneja, mas assim, a minha impressão é de que no Brasil atual há uma porosidade com relação aos ritmos. No Nordeste, por exemplo, há uma leitura de que no Nordeste se ouve música nordestina, principalmente forró. Isso não é uma verdade. É também o forró eletrônico, sobretudo, mas se ouve muita música sertaneja, por exemplo. Há de se realizar ainda estudos sobre isso, de mapeamentos, inclusive, que é uma questão que a gente tem feito, não sobre música sertaneja, mas outros temas, para perceber esse movimento territorial dos estilos musicais, o que se ouve. Mas eu acredito que essa questão da ruralidade que você levanta, ela está presente em todo o Brasil. A palavra sertão, que hoje é atribuída ao Nordeste, ela, até o momento, década de 30, até década de 40, quando o termo Nordeste aparece no IBGE como uma região do Brasil, até então, o sertão ele se referia aos interiores do Brasil. Era os interiores, o sertão de Goiás, aliás, escrito por escritores importantes, como o próprio sertão de Minas, né? O próprio Guimarães Rosa escreve sobre isso, os sertões, né? E essa dimensão toda. E os sertões, os interiores do Brasil sempre evidenciaram esse aspecto de uma certa ruralidade, que no caso do Estado de São Paulo, a gente fala da cultura caipira, e que é também um universo, e é um universo que ampara a música sertaneja. De novo, voltando ao que eu iniciei dizendo, para a gente perceber esse complexo. Um cantor de música sertaneja, uma dupla, ela também expressa essa cultura caipira, seja pela moda da viola, seja pela forma de tocar, de cantar, mas não só, seja por uma vivência territorial. E aí, em geografia, nessa perspectiva cultural humanista, essa vivência territorial é fundamental, porque ela nos traz a nossa formação enquanto pessoas. Os sons influenciam os nossos comportamentos. Escrevi recentemente um texto sobre isso, dizendo que os sons são uma linguagem espacial. Você crescer em uma área em que você tem uma influência sonora de um ritmo em particular, você vai tendo condicionamentos para que você desenvolva habilidades ou mesmo uma afeição a isso. Então, toda essa dimensão das musicalidades, eu diria, ela está relacionada a esses universos. E no caso da ruralidade,
Isso também influencia não só a música sertaneja, influencia tudo. No caso samba, no samba paulista, a gente tem uma influência muito grande dos sambas rurais, que aconteciam em várias cidades, e eu me formei em geografia na Unesp de Rio Claro. Em Rio Claro, ali eu conheci o samba lenço. Na época eu fiquei assim deslumbrado por essa possibilidade de pensar outros tipos de samba, de matrizes paulistas. Vai encontrar em Campinas, sambas específicos, em Piracicaba, é um centro importantíssimo de samba rural. A gente vai encontrar em Tietê, Pirapora do Bom Jesus, que é um caso já estudado por vários colegas, o samba de bumbo de Pirapora do Bom Jesus. E essa ruralidade, então, ela ampara muitos outros, digamos, estilos musicais. No caso, poderia também citar mesmo nesse universo do forró nordestino, a gente vai encontrar nuances, inclusive rítmicas, shot, chachado, baião. De novo, o universo que está por detrás desse complexo cultural espacialmente vivenciado. Então, assim, a indústria cultural, obviamente, ela capta isso tudo e ela tem uma lógica, sobretudo, do lucro, ela capta e tem o seu interesse. Mas o que a gente sempre tem que estar atentos é para essas nuances, esses universos que são muito maiores e que, para quem é, por exemplo, professor e professora, são temas para se trabalhar em sala de aula. A gente trazer esses universos, começando uma aula com uma música, pode ser sertaneja, um samba, um funk, um maracatu, um frevo, um coco de Zambê, que é uma manifestação muito forte aqui onde eu moro, em Natal. E, a partir disso, a gente começa a desdobrar conteúdos de caráter histórico, geográfico, sociológico, filosófico, inclusive conteúdos literários, a partir de elementos que vão aparecendo, inclusive essa dimensão que eu acabei de dizer, que envolve essa ruralidade que é algo muito importante. Os sertões do Brasil, os interiores do Brasil, eles têm ainda muito que ser estudado. De grande parte, as capitais elas atraem mais os olhares, mas esses interiores, os interiores da Bahia, de Goiás, mesmo de São Paulo, os interiores do Rio, eles guardam dimensões múltiplas, dimensões, inclusive, que podem ser trabalhadas no contexto escolar. Sem dúvida alguma. Eu tive a sorte de estudar numa boa escola. Não era escola particular, mas estudei no ensino SESI. Eu tive minha base intelectual de educação foi no SESI, foi na escola SESI. Então, eu saio na frente da galera de escola pública. Isso é claro e notório. Mas, mesmo assim, os contextos culturais ainda é muito pouco abordado no Brasil há anos, né? Desde que acho que a cultura nunca foi tão bem abordada, não foi abordada como deveria. Eu digo nesses ensinos básicos, porque, lógico, a academia vai estudar vai em busca desses estudos, mas os contextos históricos, os contextos culturais não são tão bem abordados como deveriam ser. Com certeza. Quando eu prestei o concurso aqui na UFRN, uma das questões da banca foi a seguinte questão: o que você espera contribuir, né, com o departamento e tal? Eu me lembro que eu respondi nessa linha: espero contribuir com a disseminação dessas pesquisas sobre cultura, em geografia cultural humanista, e que eu consiga inseri-las no contexto escolar. E a gente tem conseguido, na minha opinião, felizmente. Ainda falta muito, não é só em geografia, em história, em letras, no campo da literatura, em português, no caso, né? A gente tem conseguido inserir temáticas ligadas principalmente às matrizes indígenas, que começam a aparecer em livros didáticos, temáticas relacionadas principalmente à matriz afro-brasileira,
E aí, que tipo de temática? Samba, capoeira, a importância de toda essa tradição ancestral em nosso país, não só no Brasil, mas como são livros didáticos usados aqui, a gente valoriza muito isso. E temas, digamos, que até um tempo atrás não apareciam relacionados a essa dimensão mesmo das identidades, identificações, toda essa questão da valorização da diversidade, que é algo fundamental na atualidade. Todo tipo de diversidade, sem exceção, seja ela religiosa, de gênero, escolhas. E isso é algo que eu friso muito com os meus alunos, muito, muito. Todas as disciplinas que eu dou. Todo professor de geografia e de qualquer área, aliás, todo professor, uma das premissas deve ser trabalhar em prol da valorização da diversidade racial, étnica. É só assim que a gente vai conseguir uma emancipação em um sentido civilizacional mesmo, no sentido que a escola tem esse papel fundamental. Também a universidade tem. Ao contrário, a gente vai cair nesse lamaçal, né, interminável de intolerâncias e tudo isso. Então, assim, eu vejo que há uma tendência, independentemente do contexto que vivemos, há uma tendência de que nos próximos anos tenhamos uma abertura a esse tipo de tema em um contexto escolar, por várias razões. No campo da ciência geográfica, por exemplo, a gente tem percebido que esse subcampo da geografia humanista cultural, ele hoje tem um debate vigoroso, sabe, Vaguinho? A gente vai para os congressos, são jovens estudando a relação da literatura com as cidades, estudos sobre festas e como isso pode ser trabalhado como políticas públicas de valorização de festas ou de roteiros turísticos. Os temas ligados às religiosidades estão entrando e já entraram com força na geografia cultural humanista. E agora o nosso esforço é exatamente esse, de inserir tudo isso, todo esse arcabouço de reflexões em um contexto escolar, que além de valorizar a diversidade e a tolerância, também, na minha visão, tem um intuito muito, muito importante de revelar o Brasil. Eu gosto muito de um projeto que existe em São Paulo, chamado Revelando São Paulo, que não sei se acontece ainda, porque eu mudei de São Paulo há 10 anos, mas acontecia ali no Parque da Água Branca, né? O Toninho Macedo era o organizador, e nesse encontro, né, nessa semana festiva, se reuniam grupos do estado de São Paulo todinho, todo tipo de grupo ligados à matriz indígena, africana, as manifestações da cultura japonesa. Então, a gente via lá tambores de taiko e toda essa questão da cultura paulista, mas também da cultura brasileira. Então, eu acho que é bem esse intuito. Nós, professores e professoras, temos que trabalhar, além da diversidade, trabalhar no sentido de revelar a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa comunidade. Porque, ao revelar, nós também nos encontramos. Né? Nós nos encontramos com a nossa própria essência, que é o que dá sentido à nossa existência. Quem sou é também onde vivo, é também como vivo, e por isso que eu sempre digo, todo modo de vida é um modo de vida territorial. Ele está ligado a essas vivências em nossos bairros, está ligado às nossas percepções, angústias também, por que não? A gente tem angústias nas cidades, sobretudo em grandes cidades, em metrópoles. Agora, mesmo nas metrópoles, a gente tem que revelar. Quando eu comecei a estudar o samba em São Paulo, e eu fico muito feliz de receber esse seu convite, porque a gente geralmente não recebe convite para entrevistas. No meu caso, recebo no carnaval, mas fora carnaval não. E quando eu comecei a estudar, eu já tive uma revelação, assim, digamos, de pesquisa inicial, que foi perceber que em uma metrópole global como São Paulo,
existem territórios musicais, por exemplo, de samba, múltiplos, espalhados por todas as regiões. E aí eu falei, eu vou mapear isso. Aí eu mapeei as escolas de samba, o primeiro movimento. E aí eu vou descobrir onde estão. Predomina na Zona Norte e Zona Leste. Aí eu fui tentar encontrar as rodas de samba, onde estão. E aí, junto com isso, eu vou descobrindo aquilo que eu falei no início da nossa conversa, esses universos. Eu descubro relação do samba com o rap, eu descubro relação de todos esses territórios musicais com o futebol. Aliás, é muito forte a relação com o futebol de várzea, no caso do samba, com dimensões sagradas e também religiosas. Eu vou descobrindo relações de bairros que acabam se manifestando, inclusive em nomes de escolas de samba, em redes de escola de samba. Então, ao professor e à professora, cabe também revelar aos nossos estudantes esta diversidade cultural que se manifesta em nível, inclusive, microterritorial. Você pode estar num bairro como o Peruche, para citar um caso de um bairro de São Paulo, e encontrar, além da escola de samba, uma gama de outras manifestações culturais, terreiros de candomblé, templos evangélicos, igrejas católicas, dimensões que envolvem uma presença, por exemplo, da cultura nordestina e, por exemplo, os centros tradições nordestinos, que é na região ali próxima ao Peruche, de modo que você tem, um professor e uma professora em mãos, uma possibilidade de sair do livro didático e abordar tudo isso de uma maneira ampla, de uma maneira intrinsecamente conectada e revelar o bairro, a cidade, o país. Me chama muito a atenção que a gente tenta muito isso, né, de mudar esse horizonte. De certa forma, no campo teórico, a gente também está tendo uma movimentação interessante, não só na geografia, na história. Todo o campo das ciências humanas está recebendo uma influência de uma teorização, são vários autores, e é uma teorização que está sendo chamada de teorias decoloniais. Ou seja, essa leitura não só de Europa, de Estados Unidos, com relação à América do Sul e África, por exemplo, América Central e do Sul e África, mas é uma visão oposta. É uma visão criada por baixo. Eu fui aluno do Milton Santos, na USP, e o Milton falava muito disso, sabe? Aliás, fica a dica, né? Para quem nunca leu alguma obra do Milton Santos, nosso principal geógrafo de todos os tempos. O Milton dizia muito disso. Ele usava o termo período popular da história. E, para exemplificar, o Milton costumava falar do rap. O rap trazendo enunciados outros das cidades, outras cartografias, outros mapas. E é isso. A gente tem que revelar, por exemplo, a partir do rap, conteúdos históricos, conteúdos geográficos. Agora, por isso que eu também sou muito esperançoso do verbo esperançar, não do verbo esperar, do verbo esperançar. Esperançoso de que nós teremos maiores inserções, em virtude de, inclusive, estar havendo uma movimentação em termos teóricos nas ciências humanas por essas teorias decoloniais, que mudam o olhar. É o olhar por outras perspectivas, teorias não só importadas acriticamente, algo que o Milton também batia muito. Nós não podemos importar teorias de uma forma crítica, mas sim construí-las a partir de nossos referenciais, de nossas vivências, inclusive vivências nos nossos bairros, na nossa cidade. E é essa ideia, né, que eu trazia agora há pouco do modo de vida territorialmente experienciado, vivido e tudo isso. Bom, não vou nem falar muito porque é uma aula, está sendo uma aula aqui, professor. Falando agora sobre a grande obra, o nosso elo de ligação. Você já começa aqui com a epígrafe, que já é uma poesia. Aqui leia-se jazz, sabe, pessoal? Que jaz um livro repleto de samba,
me fez lançar meus pensamentos, reinventando minha imaginação geográfica e mantendo viva a minha verdade. Isso é muito bonito, professor. E a gente entra dentro do contexto. Você traz todo o contexto histórico, formatação do samba de São Paulo, fala muito sobre os sambas rurais, até a gente cair no nossa dimensão cultural. E um capítulo que eu acho muito interessante, quando o senhor fala aqui de Adoniran Barbosa, que ele mapeou, ele remapeia, assim como o senhor acabou de falar do rap, naquele contexto de década de 40, 50, 60, ele remapeia a cidade através dos seus sambas. E, pô, você pega aqui, samba da Praça, ele fala de Praça Clóvis, Praça da Sé, Vila Esperança e eterniza o bairro do Jaçanã. Como é que na visão, para que o pessoal entenda aqui o que a sua grande mensagem nesse capítulo do livro especial, dessa contrafinalidade de Adoniran Barbosa? Adoniran era um cronista de São Paulo. Ele descrevia essa realidade de quem é paulistano, sabe, conhece, essa realidade de muitas vezes a gente pegar o transporte, aliás, quase sempre, né, lotado, e com dificuldades de vários âmbitos, e na época da Adoniran ainda era bem menor do que hoje, mas, por outro lado, ele descreve essa Pauliceia maravilhosa, essa Pauliceia que também é uma cidade de oportunidades, de encontros, que é algo que aparece muito nas letras do Adoniran, quando ele vai cantar, por exemplo, essa questão da saudosa maloca, mesmo ser demolido ali, a habitação daquelas pessoas, a pessoa estava dizendo, maloca querida, onde nós passamos dias felizes de nossa vida. Ele não cantava assim, né? Ele cantava com o português dele, que, aliás, era muito autêntico. O que ele estava cantando era essa relação de pertencimento que nós temos. Eu me lembro que, enquanto eu escrevi esse livro, foi lançado um CD maravilhoso, tenho também muito carinho por esse CD, que é o Berço do Samba de São Mateus. E quando eu ouvi esse CD pela primeira vez, o professor me presenteou, o Tunico, que foi um membro avaliador desse trabalho, né? Também era uma pessoa muito próxima. O Tunico me presenteou e, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, pronto, é o que eu estou escrevendo cantado. Porque, assim, ali a gente ouvia o samba lá em São Mateus é que é bom. Quando reúne a patota, não há brincadeira. Na linha do samba pesado, não leva bobeira. E o cantador não demora, improvisa na hora a rima maneira. E aí vem lá, né, o tocão. Eu sou o tocão, no carrãozinho, no banjo. O CD anunciava a comunidade e a vivência territorial delas. Uma vivência totalmente de pertencimento, de afeição comunitária, entende? E aí a gente vai perceber que o que o Adoniran fazia, e outros ainda fazem, e outros fizeram, o próprio Geraldo Filme também era, de certa forma, um cronista. Ele, quando canta saudades eu tenho da Saracura, lembranças eu tenho do nosso cordão, estava falando do Quilombo da Saracura, que é também o nome de um córrego que passa por debaixo ali das áreas próximas à quadra da Escola de Samba Vai-Vai. E então também ele estava enunciando a cidade de São Paulo. E vários outros compositores, como Adoniran, tiveram essa contribuição grande de propor essa leitura da cidade de São Paulo por meio musical. As letras, principalmente, trazendo toda essa dimensão de São Paulo e da vida em São Paulo, toda a forma de cantar particular, toda a questão também rítmica, melódica, de modo que a gente percebe que esses compositores, e hoje eu teria também alguns exemplos para dar,
eles acabam propondo uma leitura de cidade via música. Esses são fundamentais, esses dois exemplos que o senhor deu, do Niran e Geraldo Filme, eu incluo ainda nessa lista o que a gente chama da Santíssima Trindade do Samba Paulista, que é incluindo o seu Germano Matias, que é uma pessoa tão pouco estudada, mas que tem uma contribuição incrível para a música, de forma geral. Eu vejo no seu Germano Matias um pouco da genialidade e do humor de Cro, do que foi Bezerra da Silva, que ele retratava tudo com muito humor, né? As suas músicas. Retrata, né? Porque, graças a Deus, ainda está vivo, o seu Germano Matias. E o Germano tem algo que é muito interessante, que é a questão do break, né? Dessa dimensão que é rítmica, que tem tudo a ver com a síncope. Para quem é da música conhece essa suspensão momentânea que acontece em música, e o Germano é mestre nisso. E então é bem interessante perceber essa conexão que ele também tem com São Paulo, com certeza. E mesmo assim, professor, aí agora eu já entro num ponto um pouco mais crítico, daqui a pouco a gente já fala mais um pouquinho, que tem um capítulo muito interessante aqui desse seu livro. Por mais que a gente tenha muita coisa academicamente falando sobre samba, sobretudo sobre o samba de São Paulo mesmo, para a grande imprensa, os livros impressos, os livros que estão na rua, vamos dizer assim, são muito raros os registros que falam do samba, sobretudo de São Paulo. Porque a história do samba do Rio é vasta, são inúmeros os livros que falam da história do Rio de Janeiro. Mas aqui de São Paulo, até hoje, se você tem uma ideia, mesmo com toda aquela onda efervescente que foi o pagode dos anos 90, que sobretudo foi de grupos paulistas, eu não consegui encontrar um livro sequer falando de todo aquele movimento. Aí eu me pergunto, poxa, mas será que não tem espaço para um registro pela magnitude que foi aquele movimento? Porque é um movimento que você põe em contexto, põe em evidência, sobretudo pessoas pretas, pessoas pobres, periféricas. Em evidência. Será que não vale a pena um registro dessa história, desse recorte histórico dentro do samba, dentro da música? Enfim, outros nos meus registros. Eu sou da Vila Maria. Xangô da Vila Maria, eu soube quem é por acesso à escola de samba, por acesso ao pessoal da cultura da escola de samba, dos registros da escola de samba, mas ninguém se fala em Xangô da Vila Maria na Vila Maria, a não ser quem é da escola. Será que não falta um pouco de academia para o samba em São Paulo? Com certeza, há muita coisa para ser pesquisada. Eu percebo que há uma necessidade de que não acadêmicos também pesquisem, entende? Porque essa dimensão do conhecimento acadêmico, da titulação, é uma dimensão formal, uma dimensão que existe, titulação, a pessoa é doutora, mestre, etc. Agora, eu encontrei pessoas sábias, ou seja, com sabedoria de causa mesmo, com relação a samba, com relação a cocos, congadas, e que precisariam também escrever livros, precisariam divulgar esse conhecimento para que a gente também tivesse muito mais obras, né? Então, respondendo, com certeza, de novo, é o revelar que a gente tem que trabalhar, esse revelar dos temas. Então, de fato, o que aconteceu em São Paulo na década de 90, principalmente, foi um fenômeno, uma movimentação de projetos. Eu me lembro que eu tinha a preocupação, vou mapear esses projetos todos. Eu comecei a entrar em contato com o pessoal tal, e frequentando esses movimentos.
Samba da Vela, Samba da Laje, na época. E eu falei, cara, eu não vou dar conta não, porque são muitos, muitos. E junto com isso veio essa dimensão do pagode, que, ligando aquela questão sobre o funk, né? É um outro exemplo. Então, é uma leitura pagodeiro, essa coisa romântica, indústria cultural. Mas todos os pagodeiros que eu conheço têm o pé no samba. Aliás, não só o pé, tem a vivência territorial. Há uma circulação de o menino que toca na roda de samba, toca no grupo de pagode, toca na escola de samba. E, por vezes, são meninos, alguns deles são ogãs, ou seja, também tocam em terreiros. Então, olha a complexidade que nós falávamos no início da nossa conversa. Então, há de ser feito estudos sobre o pagode, sobre várias outras dimensões espalhadas pelo Brasil, e com relação a essa dimensão espacial mesmo, né, eu vejo muitas lacunas. A dimensão das musicalidades sertanejas, musicalidades desse universo caipira, toda a questão das musicalidades da região norte, aí tem ali toda uma gama de ritmos e de manifestações, e aí já tem uma influência com países de fronteira. Então, com certeza. Agora, a minha impressão é que não apenas os acadêmicos devem fazer isso, por várias razões. Há ainda na academia uma certa rejeição a esse tipo de tema. Antropologia menos. Antropologia não, aliás, porque a antropologia, o foco é a dimensão cultural. Mas nas outras disciplinas científicas eu vejo ainda uma resistência. Temáticas ligadas às culturas indígenas e afro-brasileiras, uma grande resistência, nós sabemos por quê, né? Sabemos por quê. Essa invisibilização que se tenta colocar com relação à cultura de matrizes afro-brasileiras, por exemplo, indígena, ela é algo que tem a ver com a nossa história, a nossa negação, mas também eu vejo com muitos bons olhos, vejo uma tendência de mudança nessa forma de processar as questões, porque isso está aparecendo, né? Muita força. E não tem volta. E que bom que está aparecendo. O Brasil está tentando superar esse racismo estrutural, por exemplo, e outras questões mais. Então, assim, que venham outros estudos, também de pessoas que não são da universidade, sabe? Professores de rede pública que produzam, a partir de uma experiência ali na escola, produzam um material sobre o bairro, e aí tem ali uma tribo indígena que habita. Isso acontece, inclusive, em São Paulo, vocês sabem disso. E aí você traz essa história da tribo indígena e contextualizando, né, a dimensão dos migrantes, sejam eles migrantes internacionais ou mesmo os nacionais, contextualizando a história dessas comunidades de imigrantes. E tudo isso vai enriquecer muito o que está sendo posto, né? Agora, mesmo os músicos, assim, quem produz música, né, como você, outros que trabalham com música, de também pesquisarem. Isso está acontecendo, sabe? Eu conheço várias pessoas que fazem isso, são músicos e pesquisam, mas a gente tem que valorizar bem isso, né? E essa dimensão do ser pesquisador, ser pesquisadora, independentemente de se você tem essa inserção na universidade ou não. Eu fico triste com esses recortes, professor, porque eu sou um eterno entusiasta da literatura. Eu acho que os livros são os grandes companheiros intelectuais de uma pessoa. Sem os livros, a gente não saberia compreender as mensagens passadas para a gente. Então, por isso a minha preocupação. Eu tenho feito muitos estudos
a respeito. Então, eu tenho muitos livros sobre samba aqui, mas eu tenho os meus de carinho, que já, a geografia do samba já é o meu de carinho, tá aqui na minha cabeceira. E como um último recorte, professor, que a gente já está começando a se encaminhar para os finalzinhos, o livro ele aborda, em especial, duas comunidades, que é a comunidade do Vai-Vai, Bexiga, e a comunidade do Peruche. E nessas comunidades tem uma similaridade muito grande, né? Porque elas movimentam toda uma cultura acerca daqueles bairros, exceto o Vai-Vai, aí já até um ponto de reflexão aí para outras escolas de samba, que o Vai-Vai ele se enraiza ali no centro e não sai do centro, mesmo o samba sendo, entre aspas, tá, pessoal? O samba sendo expulso do centro para as margens da cidade, o Vai-Vai se enraiza e vira ponto de encontro das cidades, né? Tanto que no seu livro você fala de gente, pessoas que moram no extremo sul, extremo leste, que vão de metrô, trem para até o Vai-Vai. E tudo isso gera em torno dessas comunidades uma economia muito forte, muito pulsante, né? E eu acho que, sobretudo nesses momentos de pandemia que a gente está vivendo, é uma dificuldade que... Será que se fôssemos todos centrais ainda, seria diferente, professor? No livro a gente desenvolve uma reflexão sobre isso, a questão da localização geográfica e a mudança dessa localização com o passar do tempo. De certa forma, eu busquei contar o processo de urbanização de São Paulo pelo viés do samba. Era uma das minhas preocupações, tanto que é um capítulo sobre isso. E a gente vai perceber que, realmente, com o passar dos anos, essa população que vivia nesses quilombos, principalmente na região da Saracura, né, ali na Bela Vista, o Bexiga, popularmente chamado Bexiga, no Glicério e também na Barra Funda, né, por acaso que a Barra Funda de onde originou o Grupo Barra Funda e que depois deu origem ao Camisa Verde e Branco, né? Então, esses territórios de samba eram territórios negros. E, com o passar do tempo, vai havendo uma expulsão mesmo, literalmente uma expulsão pelo movimento de crescimento urbano, né, de valorização imobiliária. Então, essa população, em um primeiro momento, migra para a região norte. O que, vejam só como é interessante, né, é um fato histórico que tem a ver até os dias de hoje. Você percebe que esses bairros ali, Barro do Limão, Santana, Freguesia do Ó, Vila Maria, tem muitos sambistas. Eu morei no bairro do Limão e na Freguesia do Ó. E, quando eu estava começando a procurar um tema, eu não tive dúvida, porque, assim, nas fases pré-carnavalescas, a gente ouve uma paisagem sonora, para usar um termo que a gente trabalha bastante, uma paisagem sonora de batuques. E isso vai te chamando, vai te... E aí você anda na rua e encontra com um bloco ensaiando, ou uma escola de samba, do grupo de acesso, grupo especial. E aí eu fui encontrando com o tema e percebendo que, mesmo com essa mudança do centro para as áreas mais distantes, essa vivência territorial ela continua acontecendo. Ela foi ressignificada com outros parâmetros. Então, agora sim, no caso da Vai-Vai que você pergunta, de fato, por estar numa área mais centralizada, isso gera algo que, geograficamente falando, é interessante, né? Os corredores, por exemplo, a 9 de julho, favorecem o acesso das pessoas, por exemplo, na fase de ensaios. E aí a gente vai perceber, e aí o samba, o seu Penteado dizia que muitos frequentadores vinham de outras cidades, vinham do litoral, inclusive de Santos, tal, para os ensaios. E aí no livro eu resolvi trabalhar com uma ideia que eu chamei de pertencimento fluido, pertencimento comunitário fluido e desterritorializado. Porque, assim, geralmente a gente pensa que a comunidade ela está no entorno, ela está no bairro. No caso da Vai-Vai, ou do Vai-Vai, como preferem os mais antigos, essa comunidade está desterritorializada, ou seja, ela não está no entorno. E o pertencimento, que é essa relação com o bairro, que a gente conversou um pouco hoje aqui, ele se dá de uma maneira fluida,
porque, mesmo estando em Santos, a pessoa se reconhece frequentadora e integrante da comunidade da Vai Vai. Então, assim, isso nos permite pensar nessa relação da localização com o elemento que a gente estuda. A localização é tudo em geografia, tanto que é um dos nossos princípios principais, a localização. Tanto que, quando a gente faz um mapa, a primeira preocupação é localizar onde está o fenômeno. Depois que localiza, a gente vai pensar, tá, ele está ali, o que ele gera no seu entorno, tem conexões com outras áreas, então esse princípio geográfico ele é muito importante. Então, no caso da Vai Vai, eu percebi que a escola de samba tem uma dimensão cosmopolita. Ela é uma dimensão aberta não só para a Bela Vista, é uma dimensão que agrega frequentadores, inclusive de outras escolas de samba, né? E aí tem a ver com a tradição, não só da Vai Vai, como diz o Peruche e outras mais, que tem essa tradição que o próprio Geraldo cantou, né? É tradição, aquele vozeirão grave dele, é tradição e o samba continua. Quem nunca viu, vem a ver. E aí, então, assim, essa dimensão cosmopolita, depois que eu terminei o livro, eu continuei uma outra pesquisa, eu vou descobrir que ela, inclusive, é internacional, porque há uma projeção mundial do samba brasileiro, e não só do samba, da musicalidade brasileira, que entra em outros países com muita força, o samba, o maracatu, o samba reggae, que a gente costuma falar axé music, né? Mas em termos rítmicos é o samba reggae, isso entra com força e gera fenômenos interessantíssimos que, como exemplo, eu vou trazer algumas publicações da dimensão das batucadas, que no exterior são grupos de estrangeiros que se reúnem para fazer um som, fazer músicas, e no qual o ritmo base são ritmos brasileiros, sobretudo maracatu, sobretudo o samba reggae e o samba. Quer dizer, ritmos que nós conhecemos bem no Brasil, que não são só brasileiros, porque o samba, por exemplo, o maracatu e o samba reggae têm a origem na África, né? E toda a dimensão que já foi bem estudada por grandes autores. Agora, sim, essa projeção internacional nos faz pensar que, hoje, com o mundo globalizado, tudo que nós fazemos pode ganhar uma escala que é mundial, não só uma escala local, ligada ao bairro, etc. Então, por exemplo, eu descobri adeptos e apaixonados pelo samba brasileiro e pela escola de samba Vai Vai no Japão, na Alemanha, na França, Itália, Estados Unidos, e essa expansão mundial muito atrelada ao que eu chamei na publicação de imaginário utópico festivo brasileiro. O Brasil gerando essa, como se fosse uma ideia, um imaginário de país da utopia, em que as pessoas tentam se conectar a isso, buscando realmente essa dimensão que vem, obviamente, de uma forma estereotipada. A gente sabe que nem sempre é assim, infelizmente, mas assim, essa reprodução de ritmos, por exemplo, no exterior, pelas batucadas, que são esses grupos de percussionistas, de pessoas que querem tocar ritmos do Brasil, isso vem muito junto com práticas festivas que lá acontecem, não só no carnaval, o que é interessantíssimo. E o pessoal se apropria disso, ressignifica e, de certa forma, recria. O que a gente ouve em termos rítmicos, se vocês quiserem, podem colocar aí no Google batucadas, e bota qualquer país do mundo, França, bote Alemanha, vai aparecer uma batucada. Ao ouvir o som, a gente vai perceber que é uma tentativa de reprodução desses três ritmos que eu disse, né? O samba, samba reggae e o maracatu. O samba, quando eu me refiro, é o samba que escolas de samba, né? O mais acelerado, tal. Esse samba que é exportado por meio das televisões, sobretudo, da internet agora.
Então, o que é muito interessante, né? Pelo menos para mim, é você perceber que outros países e pessoas de outros países têm um interesse por nossa cultura, se apropriam dela, em alguns casos, inclusive, usam a camiseta esportiva do Brasil. Eu vi isso. E a gente percebe que a cultura brasileira ela ganha um caráter transnacional, né? O prefixo trans significando além de. E aí você percebe um certo jogo identitário em movimento que é motivado por essa tentativa de se apropriar de um fato cultural brasileiro e reproduzi-lo. E, inclusive, há uma certa reterritorialização, ou seja, essa cultura brasileira ela se reterritorializa. Eu mapeei, vocês podem colocar no Google, vocês vão encontrar esse estudo, eu mapeei as escolas de samba na França. É algo assim, chama a atenção. Você vai olhar a França, são mais de 100 escolas de samba. E em todas as regiões. Paris há uma concentração. Era tanta escola de samba que eu tive que abrir um recorte. Assim, eu puxei um quadrado, fiz um puxadinho assim para colocar as escolas de samba. E as batucadas, que são essas agremiações, digamos, de percussionistas que se juntam para tocar. Então, isso tudo, para mim, é muito, muito interessante, sabe? A gente perceber essa continuação de um processo cultural se manifestando espacialmente e revelando que música e espaço tem tudo a ver. É isso que me atrai demais nesses estudos. Sem dúvida alguma, professor. A gente, desse recorte que você fala, a gente aqui na Vila Maria tem um caso bem interessante, porque a escola de samba é na saída, no finalzinho da Dutra. Então, muitos guarulhenses se dizem Vila Maria é a primeira escola, quando eles chegam até a capital, a primeira escola de samba é a Unis Vila Maria, que é o último bairro da Dutra. Então, a gente tem essa proximidade, tem muitos amigos que moram em Guarulhos e frequentam a escola de samba. Professor, chegamos aqui aos nossos momentos finais. Conversa muito boa, passa muito rápido. Aqui, professor, a gente divide em 3 partes. Primeira delas, assim como seu livro, sua obra foi o nosso elo de ligação, foi a nossa ponte, a gente pede que a gente aqui do Samba para a Vida tem como uma das nossas premissas sermos conexão entre as pessoas. Pessoas estar sempre conectadas a despeito de qualquer tipo de crença, a gente é diverso, a gente quer conectar as pessoas independente do que elas são. Nesse sentido, a gente pede para que o nosso convidado indique uma pessoa que ele vai ser a ponte para que venha conversar com a gente. Quem o professor Alessandro Dozena indica? Bacana. Poxa, me vem várias pessoas na mente, mas eu vou indicar o cara que ele é percussionista, etnomusicólogo, organista também, e mais do que isso é um mestre assim de tudo que nós conversamos hoje, não só de samba, mas de cultura brasileira, que é o Paulo Dias. O Paulo coordena a Associação Cultural Cachoeira, em São Paulo. É uma entidade que tem um objetivo muito forte na pesquisa, né? E também na divulgação da cultura brasileira. Há um amplo acervo, quem quiser conhecer o site dele, né, da Associação Cachoeira. E é uma instituição que tem contribuído muito com gravações, sabe, assim, de comunidades de jongueiros, por exemplo, comunidades que estão aí, principalmente de matrizes afro-brasileiras, por serem reveladas ao que a gente conversou aqui hoje. E eu tenho certeza que o Paulo vai trazer uma reflexão que eu gosto muito, que ele traz, que é o que ele chama de comunidade de tambor. Essas comunidades estão conectadas e transfronteiramente, inclusive. Brasil, Cuba, Colômbia, Argentina. Uma das formas de conexão são por essas comunidades de tambores. Então, elas se conectam não só ritmicamente falando, a gente pode trabalhar com a questão dos ritmos que são tocados, mas também por uma dimensão de sacralidades, essa dimensão
também que é de um reconhecimento do ser negro e dessa importância ancestral, dessa matriz que vem de África. E, com certeza, o Paulo vai trazer uma contribuição muito grande para pensar tudo isso que a gente conversou hoje aqui. Maravilha, maravilha. Então, o professor Alessandro Dozena vai fazer essa ponte aí para que o Samba para a Vida chegue até o Paulo Dias. Tá bom. Segundo momento, professor. Professor Alessandro Dozena, qual o recado que você daria para o mundo? Para o mundo, vou dizer que, como você me chamou o tempo todo de professor, e é o que mais me anima, isso, é ser professor. Mundo, valorizemos os professores e professoras. Por favor, porque infelizmente não é só no Brasil, não, viu? Muitos países não valorizam os professores e não é só a remuneração, também tem que ganhar mais. O professor de escola pública e privada tem que ganhar mais, porque a função, a voz ativa de professor é muito maior do que trabalhar conteúdo. Os professores contribuem para a elaboração, eu diria, de princípios de autonomia, de liberdade no pensar. E tem que ser um pensar livre, obviamente, como eu dizia anteriormente, né? Um pensar que também seja liberto, né? Então, assim, a gente compara no Brasil, por exemplo, ser professor com outras áreas, os brasileiros e brasileiras não costumam avaliar bem, infelizmente. Já foi bem avaliado, sabe? E isso tem gerado uma tendência de menor procura de jovens para que se tornem professores e professoras. Então, é preciso realmente valorizar a carreira, é preciso valorizar realmente a remuneração. E essa valorização, ela inclusive passa por uma tentativa de reduzir a violência que acontece, sabe? Inclusive em sala de aula. Eu tenho um relato como professor, mesmo de escola pública que eu fui, que isso é nos anos 90, hein? Já havia ali uma ruptura com esse respeito, sabe? Desses profissionais que, poxa vida, eram para estar no topo da valorização de todos os países. E então esse é o meu recado para o mundo. Alô, mundo, vamos valorizar os professores e professoras. Por fim, professor, meus agradecimentos. Assim como eu disse anteriormente, eu sou um eterno entusiasta da literatura. Eu acho que esse carinha aqui é capaz de mudar histórias, é capaz de mudar vidas, capaz de mudar nações. E quando eu o chamo de professor, é justamente pelo respeito mesmo. O professor é o nosso primeiro patrão, a nossa primeira referência intelectual. Quando a gente vai para uma escola, a nossa primeira referência é o professor. A gente quer ser como aquele cara que está lá, como aquela mina que está lá na frente da sala, gerenciando uma galera inteira. Então, o meu respeito com os professores é eterno, vai ser eterno. E para mim é uma grande honra ter um professor aqui comigo, sobretudo a partir de uma história, de um livro. Então, foi as duas junções perfeitas, a educação e a literatura. Aliás, com mais uma aí, o samba. Porque o samba é isso, professor. O samba, assim como a gente estava falando antes de entrar, o samba ele é mais do que a música em si. Para mim, o samba é ser samba. Porque o samba é um lifestyle, é um estado de vida, estilo de vida. Porque o samba, a gente fala, ele está na literatura, ele está nas novelas, ele está nas artes, ele está na culinária, ele está na medicina, ele está na psicologia. O samba está em todas as partes. O samba, ele deveria transcender esse pensamento mínimo. Mas isso vai ser um pensamento, infelizmente, a longo prazo, porque, sim, pessoal, opinião minha, tá? Isso é uma opinião minha.
Um país onde não se investe nada em cultura, querer que as pessoas comuns, que não têm acesso a estudos, pensem dessa forma, de samba ser tirado somente do contexto musical, é sonhar demais, sonhar alto demais. Mas eu acredito que as gerações que estão vindo, sim, como o senhor, eu também sou entusiasta que essas gerações elas caminham para um futuro de maior valorização cultural, maior valorização das diversidades, de maior valorização dos pensamentos, de pensadores e das histórias. O seu entusiasmo é o mesmo que o meu. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter aceito dar essa aula aqui para a gente, falar um pouco dessa nossa riqueza, que é o nosso samba, a nossa cultura. Eu que agradeço, Vaguinho. Que venham muitas outras parcerias, né? Parabenizo você pelo seu projeto. Você disse agora duas dimensões que eu queria comentar rapidamente. É importante nós nos atentarmos para as outras histórias. Elas são outras múltiplas e, inclusive, sobre a origem do samba, a gente não perguntou, mas há toda uma possibilidade de repensar essa origem do samba, no Brasil, inclusive, que onde existia o negro, existia o samba. E outra coisa que você disse importantíssima é essa motivação, né? Eu acho que isso é fundamental, sabe? A gente perceber, por exemplo, que é possível mudar desde que a gente se junte. Na universidade, por exemplo, eu tenho percebido um movimento dos departamentos de música que sempre foram influenciados pela musicalidade, pela música europeia, chamada música erudita. Mas aí chega um menino lá que vai fazer um curso de violino e diz assim: professor, eu queria saber se é possível tocar o violino numa roda de samba. Porque o código espacial dele, como eu falava agora há pouco, é o samba. Ele vive uma comunidade. Então, eu percebo uma abertura que, quer dizer, depende do departamento, mas há um movimento também de trazer essas musicalidades para a universidade, inclusive nos departamentos de música, entende? Então, agora, tudo isso é preciso que a gente se entusiasme. Porque se a gente não se entusiasmar, a gente já começa cansado, não vai dar certo e não chega, né? Não vai dar certo. Agora, tem que se entusiasmar, mudar currículo. A gente aqui no meu departamento conseguiu agora ter a disciplina de geografia cultural na graduação, tanto para os professores em formação, quanto para os bacharéis, geógrafos e geógrafas. Isso é uma mudança muito importante, porque a gente insere ali reflexões sobre isso que nós conversamos aqui. Então, um professor vai ter esse contato com essa gama de temas que eu abordei de uma forma sintética. Mas eu quero, então, finalizar agradecendo, desejar para vocês que tenham muita motivação para superar essa fase que estamos vivendo. Pelo menos para mim, eu acho que para você também, né, Vaguinho? O que ajuda muito é esse contato com esse tipo de reflexão que nos mostra o que de melhor o ser humano tem e produz, que são as manifestações culturais, as festas, as músicas, as danças, o teatro. E, ao focalizarmos nisso, a gente consegue segurar mais a onda, né? E, inclusive, ajudar os outros, como vocês fazem aí. Muito bacana essa iniciativa. Então, deixo parabéns e fico à disposição, quem quiser entrar em contato comigo, só mandar um e-mail, eu respondo, sandozena@gmail.com. Tá joia? É isso aí, fiquem bem. Muito obrigado. Vou deixar aqui o seu e-mail na descrição do nosso vídeo, vou deixar aqui o seu Instagram para o pessoal conhecer melhor, vou deixar o link para quem quiser comprar a Geografia do Samba, eu vou deixar o link que eu já comprei, já mandei de presente esse livro, Legal. realmente Tem 2 fundamental. livros, quem quiser consultar gratuitamente, fazendo o merchan, né? Por favor, professor. Um é a Geografia e Música, quem quiser conhecer mais sobre essas aproximações, que a gente falou bem pouquinho aqui, né? Geografia e Música, é um livro que vocês podem consultar na internet, é gratuito, está no repositório da UFRN. E um que acabou de ser lançado semanas atrás, está sendo impresso hoje, por coincidência, que é o título do livro Geografia e Arte,
E a gente vai discutir toda essa questão da arte, não só música, mas a arte de rua, o grafite, como isso pode ser usado, inclusive no campo do ensino. Então, depois dê uma olhada lá, quem tiver interesse. É isso. Obrigado, viu, gente? Com certeza. Eu vou deixar aqui o link para vocês desses livros também. E, pessoal, aqui o nosso objetivo do Samba para a Vida, sobretudo, é levar informação. E essa história toda que a gente vem construindo ao longo desse tempo, desde a primeira live lá atrás, quando fazíamos o ao vivo, que foi com o Renan Siqueira, da Segunda CLEI, todo esse material, a minha vontade pessoal, Vaguinho Lima, é que um dia ele seja passível de ser material de estudo. Professor lá da escola, vamos supor, professor da escola lá do fundo do Acre, pede um trabalho sobre samba, que a gente seja material de estudo para aquela criança, que a gente possa trazer esse tipo de reflexão aqui para o pessoal. Me diz aí, pessoal, gostaram do papo com o professor Alessandro Dozena? Deixa aí nos comentários. Comenta também, indica aí quais livros você gosta. Indica aí um livro de samba legal, um livro de cultura, algum livro de arte. Manda aí para a gente vai fazer o possível também para trazer esse escritor aqui para trocar essa ideia com a gente, beleza? Pessoal, muito obrigado, até a próxima. Alô, mundo, olha eu aqui! Alô, mundo!